Bom dia a todos e a todas, agradecendo a presença aqui nessa manhã de sábado. Eu quero dizer aqui em meu nome, em nome da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, em nome da Firjan, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, que aqui está representada pelo companheiro Mauro Viegas, presidente do Conselho de Infraestrutura, conselheiros, diretores da Firjan, companheiros nossos. Quero agradecer muito também a Ana Toni, presidente do Greenpeace, a Marilene, que está aqui conosco, do Instituto Estadual do Meio Ambiente do Rio de Janeiro, ao nosso secretário Júlio Lopes, secretário de Transporte do Rio de Janeiro, ao meu companheiro Benjamin Steinbrück, primeiro vice-presidente da Fiesp, Fábio Feldman, enfim, tantas personalidades, amigos, por estarem aqui nessa manhã como palestrantes, nessa mesa redonda de conversa sadia, conversa faz bem ao mundo, conversa faz bem às pessoas, ao planeta. Todos nós, sem dúvida nenhuma, queremos a mesma coisa. Todos nós queremos a sustentabilidade. Todos nós queremos o desenvolvimento sustentável. E nós temos que lembrar que quando se tem falta de um prato de comida a alguém, não se tem sustentabilidade. Quando não se tem emprego, não se tem sustentabilidade. E quando se tem condições de desenvolvimento, desrespeitando rios, ar, solo, mar, florestas, não se tem sustentabilidade. Então, o que nós todos queremos é a verdadeira sustentabilidade, é o respeito ao meio ambiente, é o equilíbrio do econômico, do social e do ambiental, dando oportunidade às pessoas, mas com respeito ao nosso planeta, porque o que mais importa no mundo são as pessoas. E nós não queremos que o nosso próprio planeta seja destruído, nós não queremos prejudicar nossa própria saúde. Então é fundamental que não se abra mão da sustentabilidade em toda a sua plenitude. E é muito importante uma mesa como essa. Uma mesa que possa ter pessoas com pontos de vista diferentes, com visões diversas, com ter o contraditório, mas todos querem a mesma coisa. Todos querem a sustentabilidade. E quando se senta em volta de uma mesa redonda, quando se discute de forma transparente, correta, honesta, e querendo realmente que as coisas aconteçam, a gente muda as coisas para valer. A gente modifica o mundo. E para mostrar a importância desta união, de todos nós, esta união de governo, de sociedade, de ONGs, de indústria, trabalhadores, homens, mulheres, jovens há mais tempo, enfim, de todos nós, e que quando nós queremos para valer alguma coisa, e se nós estivermos unidos em torno desse objetivo, as coisas caminham e caminham bem, nós vamos ter uma rápida cerimônia aqui, que simboliza um pouco isso que eu estou falando. Agradeço a todos, desejo um ótimo fórum de debates nessa manhã, e pediria para nós iniciarmos esta rápida cerimônia. Precisamos de 100 pessoas com o mesmo propósito. Vamos, ao mesmo tempo, apertar um botão que está instalado na lateral da mesa. Numa atitude conjunta, criaremos assim o que ainda não há, uma humanidade. Uma primeira, incompleta, imperfeita, magnífica humanidade. E o mundo encontrará o seu prumo. Já!
Muito bem, assim. Alô, alô. Assim, vamos dar início aos nossos trabalhos. Eu passo a palavra ao companheiro Benjamin Steinbrück, que vai coordenar os trabalhos nessa manhã. Muito obrigado a todos. Bom, primeiramente, agradecendo a presença de todos e da satisfação de estar aqui com vocês nesse evento que nós acompanhamos há bastante tempo, e queria cumprimentar todos que participaram da organização aqui, porque realmente eu cheguei aqui ontem à noite e fiquei encantado, e mais ainda aqui dentro, e com essa abertura ainda do trabalho que foi feito. Então, todos aqueles que se ocuparam arduamente durante esses últimos dias, últimos meses, com relação a esse evento, a Firjan, a Fiesp, a Prefeitura do Rio, a Globo, e todos, a Fundação Roberto Marinho, todos aqueles que se empenharam, realmente dizer da minha surpresa com a beleza e a organização desse evento. Então, a ideia é que a gente vai fazer um pouquinho informal a estrutura do evento. Eu e o Fábio Feldman aqui vamos coordenar o andamento do trabalho, mas dizer que nós estaríamos dispostos a flexibilizar um pouquinho, no sentido de todos terem chance da palavra e também depois as perguntas. Então, para agilizar aí, tentar recuperar um pouquinho o nosso atraso, eu vou passar a palavra ao Fábio, e daí nós vamos conduzindo de forma conjunta. O Caio... vamos passar para o Tasso, que vai fazer uma pequena apresentação. O Caio Kochweiser está a caminho, mas já mandou um SMS que está no aterro do Flamengo. Tasso, por favor. Bom, a ideia é que a gente deu o tom que inspirou organizar essa mesa. Eu começaria dizendo que não tem muito segredo. Talvez o primeiro, não sei se o principal, mas talvez o primeiro dos desafios do desenvolvimento sustentável é a erradicação o mais rápido possível da miséria absoluta no planeta. Desafio de todos nós. Apesar da gente ter avançado muito nas metas do milênio, no último século principalmente, a gente ainda tem 2,6 bilhões de pessoas sem saneamento básico, 1,4 bilhões de pessoas sem acesso à eletricidade e outros 800 milhões sem acesso à água potável e habitação segura. 2 bilhões de pessoas no mundo vivem com menos de $2 por dia. A gente não tem dúvida de que o mundo possui os recursos, as capacidades e talvez até a indignação necessária para que essas situações extremas sejam suprimidas o mais rápido possível. Para fazê-lo, obviamente, supõe-se que precisaremos de materiais e infraestrutura para erguer escolas, universidades, hospitais, estradas, fábricas, armazéns, centrais hidrelétricas, parques e toda sorte de equipamentos necessários para uma vida civilizada e de bem-estar. Esse, contudo, não é talvez o principal desafio que enfrentam as empresas e os setores responsáveis pelo fornecimento de infraestrutura dos processos de desenvolvimento. Mobilizar materiais e infraestrutura para lutar contra a miséria não é simples, mas é algo que está na nossa zona de conforto, aquilo que sabemos fazer. Há pelo menos 2 outros desafios que são igualmente urgentes e que estamos aprendendo a lidar com eles. O primeiro deles consiste em oferecer de maneira cada vez menos impactante os componentes materiais para a nossa infraestrutura. Na mineração, na extração de combustíveis fósseis, na oferta de energia renovável, de aço, borracha, vidro. A sociedade hoje exige um rastreamento dos processos produtivos em que a sua pegada de carbono, de água, de materiais, de solo, seus impactos sobre a biodiversidade sejam não apenas cada vez menores,
mas também cada vez mais visíveis e transparentes. Progredimos bastante nos últimos anos. De 92 para cá, para cada unidade de valor na economia mundial, nós produzimos essa unidade com 23% menos gases de efeito estufa e 21% menos materiais. É um avanço importante. Mas é preciso fazer mais do que isso. E talvez esse seja um segundo desafio, o desafio da ecoeficiência. Apesar de termos tido esse avanço com a redução da intensidade de emissões de gases de efeito estufa de materiais, por exemplo, de uso de materiais, por exemplo, de 92 para cá, as emissões totais de gases de efeito estufa aumentaram 41%. O uso de materiais aumentou 39%. Então, ainda que sejamos mais eficientes, é bastante insuficiente. E o que significa esse contraste entre os ganhos da ecoeficiência e o aumento do consumo de materiais e de emissões? Significa que a pesquisa científica e sua aplicação tecnológica não conseguem contrabalancear a pressão que o crescimento da produção e do consumo exerce sobre os ecossistemas e os processos ecológicos. A ciência indica que a humanidade já ultrapassou algumas das fronteiras, além das quais a própria vida está ameaçada. Um estudo famoso e recente, publicado na Nature, por Academia de Ciência na Suécia, demonstra que dos 9 principais processos que regem a vida no planeta, em 3 deles, nós já ultrapassamos a capacidade do planeta renová-lo e reconstituí-lo. Como o aquecimento global, a erosão da biodiversidade e o ciclo de nitrogênio. O resultado se exprime numa constatação em que convergem vários trabalhos de consultorias internacionais, de ONGs, de academias de ciência. O declínio do preço das commodities agrícolas e minerais que marcaram o século XX foi revertido nos primeiros anos do século XXI, introduzindo uma volatilidade com tendência de alta que amplia de forma extraordinária os riscos para os negócios. Os impactos ambientais se tornam impactos sociais e se tornam também impactos econômicos. Nossa equação, portanto, consiste em melhorar e acelerar a produção e o uso das infraestruturas da energia, dos materiais necessários à erradicação da pobreza. Para isso, não há dúvida que temos que fazer melhor e certamente temos que fazer mais. Ampliar o acesso ao saneamento, à água, à energia e aos serviços indispensáveis ao desenvolvimento da saúde, da educação e em cidades melhores e mais sustentáveis. Mas, ao mesmo tempo, e talvez essa seja uma grande dificuldade, talvez a maior das dificuldades, além de fazer melhor, fazer mais, é necessário fazer diferente, de maneira mais sustentável. A insustentabilidade da mobilidade nas grandes cidades, por exemplo, não pode ser dissociada da produção global anual de 70 milhões de automóveis, que, aliás, é o quanto cresce a população mundial por ano. É necessário, claro, aumentar a eficiência dos veículos, mas as maiores oportunidades de negócio para o setor de infraestrutura estarão em sua capacidade de oferecer à sociedade produtos cujo uso contribua efetivamente para aumentar o seu bem-estar. No caso dos transportes, por exemplo, bens que garantam real mobilidade e, ao mesmo tempo, melhorem a qualidade de vida. Que o processo de desenvolvimento necessita de materiais e infraestrutura está fora de dúvida. O que os principais documentos produzidos para a Rio 92, pelas Nações Unidas, aliás, para a Rio +20 agora, pelas Nações Unidas, pelas grandes consultorias globais, pelas organizações da sociedade civil, colocam em questão não apenas a maneira de produzir esses materiais e essas infraestruturas. É o seu próprio destino, a sua finalidade, a sua capacidade de resultar não apenas na criação de empregos e arrecadação de impostos, mas também em produtos e serviços que propiciem uma vida melhor. No mundo com 3 bilhões de habitantes, talvez fosse possível atender à urgência de se emancipar os que estão em situação de pobreza e, ao mesmo tempo, manter intactos os padrões de consumo que marcam a vida, que estão plenamente inseridos nos mercados modernos. Mas no mundo com 7 bilhões de pessoas, caminhando talvez para 10 bilhões de pessoas,
será necessário repensar a maneira como a sociedade utiliza as infraestruturas e os materiais do seu desenvolvimento. E o papel das empresas nesse novo desenho estratégico é crucial. Este não é um horizonte de paralisia. Aliás, as empresas detêm o conhecimento mais relevante para que o uso de materiais, energia e de recursos bióticos esteja de fato a serviço do desenvolvimento sustentável na sociedade contemporânea. Este não é um horizonte de paralisia ou medo. Ao contrário, é um encontro fascinante entre as capacidades técnicas e as iniciativas dos empreendedores. Por um lado, e por outro lado, as aspirações sociais legítimas que só podem ser atendidas no respeito aos limites dos ecossistemas. Esse é o pano de fundo para a discussão que a gente coloca aqui hoje. Qual o papel dos materiais, da infraestrutura e da indústria para ser o construtor de uma economia justa e sustentável que nos leve ao rumo do desenvolvimento sustentável? Bom, eu vou seguir a ordem aqui. O Caio não está, vou passar a palavra para a Anatone. Anatone, para quem não conhece, a Anatone está na área de sustentabilidade, meio ambiente, enfim, há muitos anos. Até recentemente ela era diretora da Fundação Ford no Brasil. Eu conheci a Anatone quando ela era da ActionAid, que é uma entidade fora do Brasil, ela morou muito fora do Brasil. E agora a Anatone, para a honra de todos os brasileiros, é presidente do Board Internacional do Greenpeace. Ou seja, a Anatone é uma das poucas pessoas aqui que tem uma visão ampla do papel da sociedade civil e qual é o caminho da sociedade civil com os outros atores na direção da sustentabilidade. Então, Ana, com muito prazer, passo a palavra para você. Bom dia. Tá. Bom dia a todos e a todas. Fábio, Benjamin, muito obrigado pelo convite. É ótimo estar aqui. Como o Fábio contou, eu estou agora presidente do Conselho do Greenpeace Internacional e acho que uma das coisas que vem a nós motivando muito uma conversa interna nossa é que aliança e estratégia queremos, podemos, devemos ou não fazer com as empresas. Isso tem sido um tema de debate interno nosso e de grande importância. Se a gente olha para o histórico, assim, acho que a relação da sociedade civil com as empresas, ele nem sempre foi uma aliança estratégica, né? Eu acho que teve aí no histórico, nos anos 80, 90, principalmente organizações como o Greenpeace, era uma relação muito de defamação em termos do Greenpeace, olhando o que estava acontecendo com algumas empresas, mostrando onde estavam os impactos ambientais, o que elas faziam. E aí, sim, a empresa sentava conosco na mesa para podermos aí conversar. Nós percebemos, como organização, que isso funciona. O Greenpeace é uma organização que tem 40 anos. E, só para relembrar, o momento de maior pressão que nós normalmente fazemos é vis-à-vis os governos, porque, logicamente, acreditamos que são os governos que têm este papel de fiscalizar e assegurar a regulamentação na área ambiental. Mas percebemos com os anos que também deveríamos ir direto aí às empresas. E, nesse sentido, aumentamos cada vez mais as campanhas que temos em relação às empresas e vamos continuar, mas no sentido de fazer com que as empresas percebam a urgência do que a gente está falando. Eu acho que já é percebido, e foi falado aqui pelo Paulo ou pelo Benjamin, que hoje em dia todo mundo sabe da necessidade de estarmos indo em direção à sustentabilidade. Entretanto, como vamos chegar nessa sustentabilidade, eu acho que ainda é um tema que não está colocado e com que urgência. As ONGs, elas mudaram. Eu acho que o mundo inteiro, nós somos cada vez mais transnacionais. As ONGs têm, lógica, a ONG local, mas que sempre vai estar trabalhando em conjunto com uma ONG transnacional, grande, nacional. O que acontece com a comunidade ali no campo, perto de uma mineradora,
a informação hoje em dia passa muito rápido. Então, ter um caráter de transnacional faz com que campanhas sejam cada vez mais internacionais e mais fortes. E é realmente muito fácil, hoje em dia, fazer, como eu falei, uma campanha específica sobre uma empresa. É fácil de fazer, sabemos fazer. A pergunta que nós estamos fazendo dentro do Greenpeace é o suficiente? É só isso que o papel de uma organização como o Greenpeace quer? E acreditamos que é necessário, hoje em dia, ter alianças estratégicas. Eu vou só citar alguma. Acabamos de ter uma relação muito boa agora com o Google, depois de uma campanha imensa que o Greenpeace fez com o Google, e eles acabam de se comprometer em só comprar energia eólica, de biomassa, para todo o seu trabalho. Em fazer com que o Google se comprometa com isso, ele se torna também um aliado para pedir uma revolução energética. E é este tipo de aliança que hoje em dia a gente acredita. As ONGs são realmente muito diferentes e acho que entender qual é o mosaico de ONG que queremos, ou de sociedade civil, mais e mais aliadas com os movimentos sociais, os trabalhadores, as mulheres, os movimentos verdes, a sociedade civil. A pergunta que eu acho que cabe para nós aqui na mesa é: qual é o legado das empresas e que legado elas querem deixar, principalmente estando aqui na Rio+20? Eu acho que vocês têm escolhas que muitos de nós que somos consumidores não têm. Vocês podem se tornar o maior fornecedor de aço para carros, ou podem deixar o legado de se tornar o maior fornecedor de aço para o transporte público. Essa é uma escolha que pode ser feita. E a pergunta que eu acho que a sociedade civil hoje em dia faz, e que aonde a gente está muito e quer muito fazer essa aliança, é: que legado é esse que vocês querem deixar aí para a sociedade, como empresas? Não é possível que assim, a sociedade civil faz uma campanha, pressiona uma empresa e a empresa reage. É este legado que a gente realmente gostaria de ter essa conversa entre os que estão aqui na mesa. Obrigado. Obrigado, Ana. Só um dado: o Greenpeace tem 41 anos de existência e tem praticamente 2.800.000 filiados no mundo. Tem mais filiados que a maior parte dos partidos políticos do mundo, ou pelo menos da Europa, o que mostra que é um ator social novo. Então, e mais uma vez, ter uma brasileira no board internacional do Greenpeace é um sinal da mudança do Greenpeace. Vou passar agora para Marilene Ramos. Marilene foi secretária de Meio Ambiente de São Paulo. Até gostei aqui que me puseram aqui como ex-secretário de Meio Ambiente do Rio de Janeiro. Até gostei, viu, Marilene? Enfim, vou passar para a Marilene. Hoje ela é responsável pela Agência Ambiental do Rio de Janeiro. A Marilene tem uma grande especialização em recursos hídricos, em água doce, que é um dos grandes temas dessa conferência. Na Agenda 21, a Marilene consta o capítulo 18 da Agenda 21. Então, vou passar a palavra para a Marilene e dizer que o Caio acabou de chegar, Caio Kochweiser, e depois eu passo para o Caio seguindo a ordem original. Marilene, por favor. Bom dia a todos e a todas. Agradecer o convite da Fiesp, Fijan, da CSN, para estar participando aqui dessa mesa, uma grande honra com essa variedade aí de pessoas para pensar, né? E me foi colocada uma pergunta que é como que as políticas públicas podem induzir, empurrar o setor industrial, o setor de infraestrutura, no rumo da economia verde, de uma economia mais sustentável. Bom, eu já estou do lado da mesa do setor público hoje, mas já estive do lado do setor privado. E se é uma coisa que me fascina como gestora pública, é o poder, né, que o setor público, que uma boa política pública tem
de colocar as coisas no rumo certo, né, no rumo adequado. E nesse campo, especialmente, eu acho que o Estado tem seu poder regulador, né, que é o tradicional, muitas vezes entendido como comando e controle, ou como porrete, ou você faz assim, produz assim, ou vai ser punido. E tem também o papel incentivador e financiador. E é um poder, realmente um papel onde, para promover, que é o mais adequado quando se trata de... Mauro, da Firjan, tem ele e a família têm um longo engajamento nos temas ambientais. Gostaria muito de ouvir os seus comentários. Obrigado. Eu vou aceitar a provocação da doutora Berta como empresário e da indústria da construção civil, apesar do lado soft, fazendo projetos, estudos, e engajado no meio ambiente desde criança, por conta do meu pai. Mas é interessante, até lembrando o que o Benjamin falou, não tem muito tempo, há uns 30 anos atrás, as obras de infraestrutura, e eu vou falar sobre infraestrutura um pouco, que é o tema, não existia a menor noção de sustentabilidade e rasgavam-se matas para fazer estradas e o material, o humus, daquela camada rica, ia para o lixo, se perdia. O primeiro projeto que eu me lembro que isso foi feito, instaurado, e nós tivemos a oportunidade de fazer, foi a Ferrovia dos Carajás, em 1980, 78, 80. E aquilo era considerado uma coisa de uma bobagem aí que estão criando. E hoje isso nós achamos até engraçado alguém achar que isso é bobagem, porque isso conseguiu se conscientizar, virou lei no Brasil, em 86. E o que eu quero dizer com isso? É que na indústria, as coisas para se fixarem, precisa ter coragem e precisa ter a sensibilidade de todos os players. Exemplos, hoje, nós tentamos desenvolver projetos com asfalto borracha, que você elimina o resíduo do pneu velho e coloca na indústria. Qual é o problema? O problema é que falta pneu velho suficiente para fazer em quantidade, em escala industrial. E vai por aí. E vai por aí na indústria do cimento. Você pode colocar os altos fornos com resíduos de solos contaminados e tem uma burocracia enorme para se conseguir fazer esse processo ser mais atualizado. Então, o que falta, por exemplo, na parte de resíduos de demolições ou de desperdícios de obras, a legislação tem que ter mais presença e penalidades e não permitir que vá para lixões ou jogar o descarte desses, e sim aproveitar todos os resíduos, como em algumas indústrias hoje já é normal. Então, o que é muito importante num evento como esse, que eu gostaria de parabenizar, porque é uma oportunidade que nós estamos tendo, de, aproveitando uma ocasião de Rio+20, poder reunir e sensibilizar tantos players, permitir que nós possamos ter iniciativas de inovações para ampliar essas ações ricas de usar
a nossa criatividade, a nossa capacidade de mudança, porém tem que ter muita foco neste processo de ampliar e sustentar, para que venha de fato para ficar. Para isso temos que contar com apoio e incentivo das autoridades públicas, no sentido de penalizar e cada vez mais usar a inovação para esse processo. É isso que eu tinha a colocar aqui. Bom, queria agradecer muito ao Mauro. Vou passar a palavra para o Scott. O Scott é o responsável pela área de sustentabilidade da Federação da Indústria do Aço. E esse é um tema muito importante, que é a ideia de você fixar benchmarking setorial. Quer dizer, se uma empresa tem um padrão melhor ambiental, para agradar o METS, tem uma pegada ecológica menor, quer dizer, e se tem um custo maior, eventualmente está numa desvantagem competitiva. Então, quer dizer, é muito importante saber como que o setor empresarial está se organizando no sentido para criar o círculo virtuoso e não trabalhar nessa desvantagem competitiva de quem quer fazer o que deve ser feito. Então, Scott, muito obrigado por você estar aqui. Estou passando para você agora. Thank you, Fabio, and for the invitation to come join this discussion today. It's a pleasure to be back in Rio here for the Rio Plus 20 conference. First, just a few words about the World Steel Association. This is the global forum for the steel industry where we can collaborate on the strategic issues facing the industry. And we have 146 members from all around the world, and of which CSN is one of the members. Since we are here in Rio for the Rio Plus 20 conference, it's caused me to have a little bit of reflection to ask, has the work of the United Nations influenced what we've done in the steel industry? And the answer is clearly yes. Back in 1987, we had the Brundtland Commission from led by the former Prime Minister of Norway, and they defined sustainable development as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. It's still one of the most elegant and simple definitions of sustainable development that I've seen, and indeed, it serves as the foundation for defining sustainability in the steel industry. Then in 1992, when we had the Rio Plus Zero conference, the focus on environmental performance, I think, directly led to an initiative we had in the world steel industry to start a program in life cycle assessment. And this is the study of the environmental profile of product systems, and it's very important to the steel industry. So we were one of the very first industry sectors to prepare global databases of environmental performance of steel, and this we freely share with everyone. Then in 2002, at the World Summit on Sustainable Development, we were there, and because of our work with the United Nations, it really led us to make a stronger push on sustainability. So we organized ourselves internally to have a committee on sustainability. We prepared in a worldwide industry report on our sustainability performance, covering the economics, the environmental, and the social aspects. And this led to development of a set of sustainability indicators, which we use to measure and to benchmark steel companies. And we've been reporting on this since 2004. And it's true, what you measure is what you will act upon. We also have a sustainability charter, which has been signed by all of the member companies of World Steel. Now, steel is at the core of a green economy, and it's directly linked to human development and prosperity. Back in 1900, total world production of steel was about 28 million tons. Today, our last number is from 2011. It's just over 1.5 billion tons.
And a lot of this growth has occurred in the last 10 years, and it's occurred in developing economies, particularly China, India, here in Brazil, Korea, Turkey, and it's now these countries are in the top 10 steel-producing countries in the world. The per capita use of steel has increased to 220 kilograms per person today. From 10 years ago, it was 150 kilograms. So the challenge for us, and I think for other industries as well, is we know the population will grow by about another 2 billion people in the next 4 years. So their challenge is how do we use materials more efficiently so we can have a proper footprint, as we discussed, but still allow for the development of people and lifting hundreds of millions and billions of people into a life of prosperity. So World Steel touches every aspect, or steel touches every aspect of human society, from the transportation, whether it's cars or mass transit, ships, airplanes, to housing, to energy, to agriculture, water, and especially infrastructure. Whether it's use of reinforcing bar and concrete or steel structures for buildings. It's very critical to the use of infrastructure and what we're talking about today. I guess an advantage that steel has, at the end of a useful life of infrastructure, it's relatively easy to recycle steel. And recycled steel becomes a key input into the production of new steel. It's now maybe 35–40% of world steel produced is using recycled steel. So it's a vital ingredient to the production, and it's very important to our interest to get it back. Steel, we're investing, by our last count, about 12 billion euros in improving technology and innovation. One of the main projects underway in the world is how do we reduce climate emissions, greenhouse gas emissions from steel production. There are projects underway around the world, including the European Union, the United States, Japan, Korea, Canada, Australia, Taiwan. And this is all about finding the new technologies to reduce carbon emissions. And World Steel has a role in benchmarking this work and sharing the knowledge between the different groups. In the product side, we have an automotive program and a construction program, and it's all about thinking about design of products and how they use steel more efficiently. We've just completed an automotive study where we investigated how to integrate steel into a car body for the future steel vehicle, which is going to be hybrids and electrics. And through this study, we found a way to reduce the mass of the car by about 30%. And this directly leads to lower emissions from the use of the car, where most of the emissions occur. And this was done without compromising safety. So all of the safety standards in the different parts of the world still be met, and without increasing cost. So this is one example of how we need to take a systems approach and to think about the design of steel in products so that we can come out with a competitive advantage. So in conclusion, I just want to say that the steel industry is committed to sustainable development, and we can trace a growth in finding some answers, but we're also smart enough to know we don't have all the answers, and this has to be a continued path that we walk on with everybody here. And the role of World Steel is to help enable this growth and to share knowledge and benchmarking among the steel companies of the world. Thank you. Queria agradecer, passar, o Beto quer fazer comentário, depois eu vou passar para o Carlos. Beto. Bem rápido, eu queria retomar um pouco uma observação que começou a ser feita pela Ana e que depois o Caio também colocou. Eu acho que quando a gente está falando de infraestrutura, olhando a preocupação que as empresas produtoras de materiais de infraestrutura em melhorar sua eficiência, em produzir com menor pegada ambiental, é fundamental que essas empresas e associações de empresas tenham capacidade de influenciar a demanda também. Não é só mudar as suas práticas industriais, mas é criar uma demanda
para que esses materiais sejam a serviço de um transporte público e não de transportes individuais, mas, sobretudo, na área de energia, na construção de infraestrutura para mudar o parque de energia. A gente vai ter uma década de profundas transformações. Pega um país como o Brasil, enormes demandas na área de infraestrutura, e eu acho que o setor industrial tem uma oportunidade de atuar também no lado da demanda. E eu acho que esse tema, de alguma maneira, ele está perpassando em vários momentos essa nossa conversa, e eu acho que ele pode ser um ponto ainda mais para o final do debate enriquecedor. Qual é o papel que cabe o setor de infraestrutura na formulação das demandas do Brasil e no mundo? Eu queria dizer que está aqui o Marcelo Takaoka, que é presidente do Conselho Brasileiro de Construção Civil Sustentável, que realizou um evento há 2, 3 dias atrás com as Nações Unidas, e haverá um outro evento porque entre os setores empresariais importantes para a sustentabilidade, o está da construção civil. Então, Marcelo, obrigado por estar aqui. Quero apresentar o Carlos, conhecemos há muito tempo. O Carlos é responsável na Fiesp pela área de meio ambiente, tem uma larga experiência. Então, Carlos, faz favor, seus comentários. Fábio, obrigado a todos aqui. Fica chato e difícil ficando por último para falar, porque a tentação de fugir do que você tinha preparado e idealizado para entrar nos argumentos e nas questões colocadas por todas as outras pessoas é muito grande. Eu queria dizer aqui muito rapidamente o seguinte: este debate e este evento todo aqui no Forte de Copacabana, como já foi dito aqui, organizado pela Fiesp, pela Firjan, pela Fundação Roberto Marinho e pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Mas eu quero deixar e lembrar, muito claro, e é daí que o Fábio me conhece, o mais importante, ou talvez algo muito importante que nós estamos fazendo, também em paralelo aqui, é acompanhar as negociações que estão acontecendo no Rio Centro. A Fiesp é provavelmente a entidade não governamental, a instituição não governamental com o maior número de delegados inscritos pelo governo brasileiro para fazer parte da delegação brasileira. Porque nós acompanhamos, seja nas negociações comerciais, nas negociações de clima, como nessa conferência, com extrema cautela e colaborando muito, negociando muito, conversando muito com parceiros e entidades do mundo inteiro e estando muito junto do governo brasileiro. Eu vou dizer tanto para o Beto quanto para a Ana o seguinte: nós temos 360 dias neste ano para falar do Brasil, e eu não vou falar do Brasil aqui tanto quanto eu gostaria, inclusive por causa do tempo, né? Eu acho que o importante da Rio+20 é nós traçarmos diretrizes comuns para que todos os países do mundo encontrem um caminho ou um espectro de soluções, né, para transformar em políticas domésticas que vão obrigar a todos nós nesta sala, no caso do Brasil, né, vão obrigar todas as empresas, mas é fundamental que se obrigue também países e situações em todo o mundo. E eu digo para vocês que eu vou bater a porta de vocês, né, com muita intensidade, para discutir Brasil aí. Recentemente tivemos um café da manhã com WWF e Greenpeace em São Paulo, e nós precisamos aprofundar esse debate para falar de Brasil. Eu queria discutir aqui sobre o resultado da Rio+20, que eu acho que seria fundamental. Eu acho importante a gente tocar em algumas questões aqui. Sem dúvida nenhuma, nós temos que falar de mudança do clima, não é? Mudança do clima é um elemento fundamental hoje, porque provavelmente é a maior dentre tantas ameaças ao ambiente que nós temos que enfrentar. Não há na Fiesp, eu posso garantir pela Fiesp, nenhum clima cético. Nós levamos muito a sério o problema
e nós não duvidamos do risco que o planeta está correndo, não é? Então, nós não estamos neste ambiente de conversa que existe por aí, até hoje em dia, colocado na comunidade científica. Acho importante dizer, já os meus primeiros 5 minutos já foram, acho importante dizer que, em relação a isso, nós estamos colocando uma questão que é fundamental. Nós entendemos a necessidade de se manter na negociação do clima e na necessidade de se estabelecer na Rio+20 o reconhecimento do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. E aí, professor Sokolov, eu discordo da ideia de que o anexo 1 está morto. A divisão do mundo entre anexo 1 e não anexo 1, ela está mais viva do que nunca. Ela está mais viva na renda, ela está mais viva no PIB, ela está mais viva no acesso à comida, no acesso à energia elétrica, ela está viva em absolutamente tudo que são as experiências de vida das populações, da maioria da população desses dois grupos de países. Mas ela fundamentalmente está viva no fato de que nós não podemos nos esquecer que há pouco tempo, 10 anos atrás, em 2000, no estabelecimento do protocolo de Kyoto, se determinou que esses países do anexo 1 reduzissem 5% das suas emissões, 5 e pouco por cento das suas emissões em média. Tá? Nesse período de 12 anos, eles não só reduziram os seus 5%, como aumentaram 40%. Tá? Então, eu não acho que agora vale a pena embaralhar as cartas sobre a mesa e dizer, não, agora vamos todos fazer os esforços necessários, porque nós sabemos a história disso. Outra questão colocada, Fábio, que você levantou sobre métrica, acho fundamental. Não dá para verificar, não dá para acompanhar, não dá para estabelecer políticas se nós estabelecermos métrica para o desenvolvimento sustentável. E aqui nós não podemos cometer o mesmo erro que nós cometemos no clima, não é? Aqui nós não podemos aceitar a prevalência do princípio da adicionalidade, porque isso aqui nos iguala. O Brasil, por exemplo, é um país que, na discussão do clima, não pode precificar o seu programa de hidrelétricas e não pode precificar a sua política de biocombustíveis, que são consideradas ações pré-existentes, não é? O fato do Brasil preservar 66% do seu território, tudo que nós fizemos de história em 500 anos, nós ocupamos 34% do nosso território, não pode entrar nessa discussão agora como algo que se jogue... porque a discussão é a seguinte, para quem tem uma casa muito suja, o esforço, não é, para limpar dá um percentual alto, não é, de redução de sujeira. Para quem tem a casa limpa, não é, qualquer esforço se torna mais difícil. E esse é o nosso caso. Eu queria, só para encerrar aqui, ainda não colocaram a plaquinha do Time's Up, dizer o seguinte, na discussão da mudança do clima, é preciso que nós olhemos e nos encaremos nos olhos para discutir o seguinte. Eu cito para vocês um momento e uma experiência no Brasil, 2003 a 2008. Né? O tempo do bloqueio do licenciamento ambiental para a construção de energia hidrelétrica no Brasil. Neste momento, o Brasil contratou, estão construídos mais de 10 mil megawatts de energia térmica, baseada em óleo diesel e baseada em carvão e baseada em óleo combustível. Não é? Então, nós vamos ter que escolher, se não for para encarar o melhor, nós vamos ter que escolher aquilo que é menos pior. Nós estamos publicando, neste documento também, uma tabela de emissões por unidade de energia. E aqui, esse documento está disponível no site do Humanidades, no site da Firjan, no site da Fiesp. Tá? Quem quiser enfrentar o debate sobre mudança do clima e discutir padrão de energia, energia responsável por produção de energia responsável por 66% da emissão de gases de efeito estufa no mundo. Não é? E esse dado não é nosso, esse dado é da União, da Comissão Europeia, Governo Europeu, não é? Com a Agência Internacional de Energia. Enquanto o carvão mineral, responsável por 40% da geração de energia elétrica no mundo, emite quase 900 quilos
de carbono equivalente por cada unidade de energia, que é o megawatt-hora, né? A hidrelétrica, a fonte de menor emissão, emite 6, 120 vezes menos. Não é? Nuclear, 15, eólica, 13, solar fotovoltaica, 45, biomassa, 31, óleo, 638, gás natural, 530. Se nós formos enfrentar esse debate, nós vamos enfrentar o debate de tirar as fontes fósseis da frente e insistir cada vez mais nas fontes renováveis. Agora, não dá para aceitar o fato de que hidrelétrica, que tem impacto, sim, social e que tem impacto ambiental, nós não escamoteamos essa discussão, possa ser excluída desse jogo. É isso. Obrigado. Bom, queria agradecer ao Carlos. Dizer que conversei com o Benjamin aqui, nós vamos abrir o microfone para as pessoas que estão aqui. A Vitória já se inscreveu compulsoriamente aqui para falar em nome... imagina não, as novas gerações. Aqui a soma da mesa aqui, de idade da... Quer dizer, não, vou falar, vou passar para o Benjamin, vou passar para o Tasso e depois para os membros do Conselho. Queria que quem quiser falar por escrito mande a pergunta para a gente aqui e depois abrir para as pessoas. Vitória, você é a primeira. Benjamin. Olha lá o que você fala, que a Vitória está ouvindo lá, tá? É só o teu que fala. É uma ameaça constante aqui do Fábio com a Vitória. Bom, eu queria aproveitar rapidamente aqui a colocação que o Beto colocou e que a Ana já tinha feito, com relação à capacidade nossa, do setor produtivo, de influenciar a demanda. E aqui falando como Fiesp, não como CSN, eu queria convidar a Ana a fazer uma experiência com o Greenpeace para ver se a gente, Fiesp, a gente consegue fazer alguma proposta concreta de que forma o setor produtivo poderia influenciar a demanda. Eu acho que é uma coisa que, certamente, eu acho que... Eduardo, você está bom? Eu acho que certamente é uma coisa de interesse de todos e que certamente nós temos uma capacidade de influenciar, mas eu queria ver de forma prática, dentro da visão de vocês e da visão nossa, o que a gente pode fazer. É alguma coisa que a gente pode tirar aqui de prático dessa reunião. Outra coisa que eu queria dizer rapidamente é que a questão da produção da indústria com relação à sustentabilidade é uma coisa que diz fundo dentro de cada um de nós. Quer dizer, essa é a nossa preocupação, aquilo que a gente gostaria de fazer e aquilo que a gente quer fazer, com certeza. Existem dificuldades que têm que ser entendidas, porque não existe aquele que não quer fazer bem feito. Não existe indústria hoje moderna que tenha condição de produzir se não tiver isso como prioridade, como objetivo maior. Agora, existem dificuldades que a gente tem que certamente discutir, encarar e de alguma forma, ter uma solução. Eu tenho... sempre gosto de usar a experiência de casa, porque fica mais fácil, eu acho que afeta a nós e afeta a todos vocês, porque normalmente acontece coisas muito similares dentro da casa das pessoas. E a Vitória, minha filha, chegou para mim, agora recentemente, ela está estudando fora e falou, pai, vou para Gana. Eu falei, porra, para Gana? Não dá para fazer uma coisa... Não, vou para Gana, vou lá fazer a parte social, quero entender como é que funciona lá. Ela foi para Gana. E uma das coisas que me apresentaram aqui e que ela me reportou e que eu tive aqui acesso e que eu queria colocar para vocês, e que é uma coisa que cabe à discussão aqui, é que, por exemplo, acabar com a pobreza de 21% da população que vive com menos de $1,25 por dia, exigiria somente 0,2% da renda mundial. Quer dizer, ela foi lá, ela foi para Acre, foi para 2 horas de Acre, foi para as comunidades, o pessoal vive com $1. Quer dizer, e se a gente pensar 0,2% da riqueza mundial, se fosse alocada de forma racional para resolver o problema, a gente teria condições de resolver o problema. Quer dizer, a gente fala muito daquilo que tem que ser feito, que gostaria... Tem coisas que a gente deveria fazer. Quer dizer, por que não
né? Quer dizer, com 0,2 da riqueza mundial, a gente não acabar com esse índice de pobreza. Um outro índice interessante que me colocaram é que fornecer as calorias adicionais necessárias a 13% da população mundial que passa fome exigiria 1% do abastecimento global de alimentos. 1%. A gente resolveria a carência de proteína de 13% da população. Pô, o desperdício certamente é muito maior. Agora, isso é coisa que está colocada que, de forma prática, independente de crescimento, independente de investimento, por que não fazer? Quer dizer, e como decorrência de uma forma racional de produzir. Então, essa experiência da África, da Vitória, me tocou muito, e eu recebi isso daqui. Eu queria colocar para vocês também, porque me parece uma irracionalidade a gente não atender essas premissas, não atender essas questões. Com relação àquilo que a gente gostaria de ser feito, é uma discussão que cabe aqui, que a gente pode ficar tempos discutindo de forma sustentada como produzir mais, mas essas duas questões, com relação à miséria e à fome, com relação à questão de influenciar a demanda, que eu acho que é uma coisa bacana para a produção, que a gente possa influenciar a demanda, eu queria ter essa proposta para você, para a gente fazer, e queria colocar esses dois outros temas, porque não me parece racional que a gente não consiga resolver essas questões. Dá o seu lado da história aqui para nós. Então, a minha pergunta vai para a Ana e para o resto da mesa. Você falou de urgência. Eu acho que a minha geração redefiniu o conceito de urgência. A gente é uma geração que a gente não se contenta com as coisas. A gente quer tudo na hora que a gente quer e a gente quer fazer as coisas do jeito que a gente quer também. E eu acho que essa é uma das grandes diferenças da minha geração com a do meu pai. Para a gente não é o suficiente só crescer. A gente quer crescer com responsabilidade e com consciência social. Então, para mim, a minha pergunta é: como que vocês visam essa parceria entre o setor privado e o desenvolvimento sustentável? E, além disso, como você idealiza essas mudanças e o que você acha que é a maior responsabilidade que o setor privado tem que tomar como a sua prioridade nesse momento? Vou responder. Obrigado, Vitória. Primeiro, obrigado por ficar fazendo lobby com seu pai dentro de casa. Você devia... É o que eu falei, eu acho que o objetivo é fazer com que pessoas, como o próprio Benjamin, tenha essa urgência. Assim, eu sei que não é só um problema geracional, eu acho que é isso, porque, digamos, somos quase da mesma geração, então é um problema mais do que geracional. É realmente acreditar que o planeta precisa de uma aliança estratégica entre setor privado, setor governamental, sociedade civil. Infelizmente, isso ainda não está da maneira que a gente quer, porque se tivesse, e os governos que estão lá negociando, se eles estivessem ouvindo o que a gente está falando, eles deveriam estar agindo, mas não estão. Fica aquele jogo de quem ganha, quem perde, quem dá o primeiro passo, e a gente precisa de liderança. Está faltando nas empresas, nos governos e também na sociedade civil, gente com coragem para arriscar. Isso é fundamental, porque sem errar a gente não vai acertar. Então, eu super colaboro com o que você falou, e o que precisar em termos do Greenpeace, não é só o Greenpeace. Hoje em dia a gente percebe que não adianta só o movimento verde. A gente está fazendo alianças estratégicas com os trabalhadores, com os grupos de mulheres, com os afro-brasileiros, porque essa sensação de urgência todos têm. É como a gente agora transmite, e a mídia, nesse sentido, é fundamental. A gente não conversou muito da mídia aqui, mas temos que lembrar que a mídia tem um papel absolutamente fundamental em trazer essa urgência para todos nós. Obrigada pela pergunta. Obrigado.